aula, quem diria? Não é? Nova aula, tudo bem com vocês? Mas, lembrando, pessoal, aqui realmente é outra aula. Eu preciso Peraí, que que vocês aula é? agora é geografia, tá? Eu preciso que vocês Geografia? No horário ponham o é nome, inglês. tá bom? Eu preciso que vocês ponham o nome de vocês novamente, porque é outra aula, é outra gravação, é outro registro que Tipo o assim, professor vai se fazer. fosse outro professor, né? Mas é o mesmo, Mas então realmente não eu preciso que necessita. vocês ponham o nome aqui, tá bom? Bom, no nosso livro de geografia, a gente havia parado na teoria, né, da deriva continental, certo? A gente viu até o comecinho da página, aliás, metade da página 123, que é leitura, e a gente analisou esse gráfico aqui que mostra a progressão do continente Pangeia, né, da teoria da Pangeia, que foi se dividindo, aliás, até os dias de hoje, né? O movimento continental acabou parando ali, vamos dizer assim, parando, como nós conhecemos nos dias de hoje, certo? Eu também fiz um slide aqui para falar um pouco da nossa queridíssima teoria das placas tectônicas. E a gente vai ver agora. Bom, vamos Eu lá. só deixo assim, só nessa tela. Oi? Aí fica tipo assim, ó, quando o professor bota assim nessa tela aí, que é pra ficar maior, aí fica esse nome gravação no meio, aí atrapalha. Fica o nome gravação? Sim, o nome gravação vermelho, aí fica no nome das coisas. Se for muito grande o texto, fica no meio. Ah, eu não sabia, mas eu vou colocar esse documento aqui, minha querida, tá? Não se preocupe, não. Mas vamos lá, eu leio aqui tudo que estiver aqui e vou marcando o que eu estou lendo, tá? Vamos lá, eu estou lendo aqui, ó, as placas tectônicas, certo? As placas Professor, quando o senhor quer tectônicas, dizer marcar, é para a gente tirar dúvida daquilo, é para anotar? como? O senhor quer que nós anotemos o Não, texto? eu disse que eu vou marcar o que eu estou lendo, tá? Porque a Maiane disse que o Cadê o nome André? gravação está atrapalhando, certo? Mas eu disse que eu vou disponibilizar esse documento aqui no Classroom, O tá André certo? tá na casa dele. Tá bem? Vamos lá. As placas tectônicas, né? Já que a gente vai ver a teoria das placas tectônicas, vamos primeiro entender melhor o que são essas placas, né? São grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre, certo? A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta, olha só, lenta, mas é contínua, certo? Podendo aproximar-se ou afastar-se umas das outras, No certo? momento em que elas se movimentam, gera os terremotos, os maremotos e as catástrofes naturais, né? Isso, exatamente, é isso aqui, olha, que você falou. A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis, ou seja, o que está acontecendo ali na crosta terrestre, né? Já que as placas compõem a crosta terrestre, o que acontece ali tem uma ação direta aqui na superfície, certo? Até mesmo a formação de montanhas está relacionada à movimentação das placas tectônicas, né? A atividade vulcânica e principalmente o que você falou, maremotos, terremotos e tsunamis, né? Tivemos de uns 15 anos para cá, 16 anos, aliás, para cá, vários terremotos que foram ocasionados pela movimentação repentina das placas tectônicas, né? Como, por exemplo, lá no Sri Lanka, certo? Professor, uma dúvida, professor. Pois não. As placas tectônicas, dependendo do lugar onde está, ou por mais que sejam outras placas, podem se movimentar mais devagar, ou podem se movimentar mais devagar, mais rápido, ou causar mais impacto, porque, por exemplo, aqui onde nós moramos, nós não sentimos tanto, não tem tanto impacto. Já no Japão, a terra começa a rachar, terremotos chegam a inundar cidades. Como é isso, Mas professor?
Deixa eu explicar o seguinte, aqui nós estamos exatamente em cima de uma única, certo? Lá no Japão, né, eles estão em cima de duas, ou seja, a movimentação, o impacto entre uma e outra, ocasiona em consequências mais graves do que aqui, certo? O impacto entre duas placas é muito mais poderoso, né, do ponto de vista catastrófico, do que a movimentação de uma única, né, já que ela se movimenta de uma maneira lenta. Mas ela continua se movimentando. É muito diferente uma única placa, né, um continente em cima de uma placa e um continente em cima de duas que podem se chocar. Certo? Esse choque, essa colisão, é muito mais violento do que a movimentação de uma única placa, certo? Então o choque depende da quantidade de placas. A consequência, né, o terremoto, o maremoto, tsunami ou erupção vulcânica pode ser mais violento, esse fenômeno da natureza, se for um choque entre duas placas. Se for a movimentação de uma única, talvez não possa ser, aliás, talvez possa ser mais brando o resultado, né? O tsunami. Talvez possa ser só uma onda razoavelmente grande, mas não tão destrutiva, certo? Realmente nós somos sortudos, ou abençoados, vamos dizer assim. A teoria das placas tectônicas. Né? Em 1913, esse nomezinho aqui a gente viu ontem, Alfred Wegener apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que há milhões de anos as massas de terra formavam um único supercontinente, né? Chamado Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria das placas tectônicas. Só que vamos lembrar, né, que o Alfred aqui, essa teoria dele foi muito deixada de lado, foi muito rechaçada, porque não queriam acreditar que o mundo, há milhões de anos, era um único continente. E repare que faz pouco mais de 100 anos que ele apresentou essa teoria, né? Notem como a ciência evoluiu. Vamos lá. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo dos oceanos, né, o fundo oceânico. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, como era falado no passado. Prestem atenção nessa frase. A superfície terrestre não é uma placa imóvel. Se ela não é imóvel, é porque ela é uma placa móvel, ela se movimenta, né? A superfície terrestre se movimenta. Essa é a principal ideia que eu quero que vocês entendam. Nós não estamos paradinhos como antigamente era falado. Existe um movimento continental, certo? É lento, muito lento, mas esse movimento está aí. O planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Como exemplos das placas principais, podemos citar a placa sul-americana, a placa do Pacífico e a placa australiana. As menores podem ser exemplificadas pela placa do Ande do Norte, placa da Carolina e placa das Marianas. Aqui a gente pode ver, né, o detalhamento, né, com a localização das principais placas tectônicas. Né? A placa sul-americana, ela abrange a América do Sul e estende-se até a dorsal mesoatlântica. Olha só o que eu falei para você, tá? Estamos nessa cidadã aqui, na placa sul-americana. Né? Abrange a América do Sul, que é o nosso caso. Sua fronteira faz limite divergente com a placa africana, ao sul, faz limite com a placa antártica e com a placa Escócia, a oeste, e faz limite convergente com a placa de Nazca, e ao norte limita-se com a placa caribenha. A placa de Nazca, ela localiza-se à esquerda da placa sul-americana, né? Você já localiza que aí no seu mapa mental a América do Sul, e à esquerda temos a placa de Nazca. O choque
entre essas duas placas formou a Cordilheira dos Andes. A placa do Pacífico, ela abrange boa parte do Oceano Pacífico, pelo seu nome já deduz-se isso. Limita-se ao norte com a placa do Explorador, com a placa Juan de Fuca e com a placa de Gorda. Seu limite com a placa norte-americana resultou na falha de San Andreas. E a placa que temos aqui, placa euroasiática, ela abrange parte da Eurásia, Europa e Ásia, no caso, e limita-se com a placa africana e a placa da Índia. Separa-se da placa norte-americana pela dorsal mesoatlântica. Muito interessante, né, pessoal? Teve tanta coisa aqui no chat, eu espero que tenha sido sobre a aula, né? Deixa eu ver. Pessoal, vamos deixar o chat para tirar dúvidas, para conversar sobre a aula. Vamos deixar de usar o chat aqui para ficar com conversa paralela. Não é legal. Agora vamos para o nosso livro, né? Página 124. Teoria das placas tectônicas. Como vimos, a teoria da deriva continental nos fez perceber que os continentes são grandes ilhas que flutuam sobre o manto terrestre. Isso nos fez compreender que a litosfera não é um bloco interno e contínuo. Ora, se, como afirma Wegener, os continentes se deslocam, então é porque a crosta terrestre é formada por várias partes e não por uma única placa de porção de terras. A essas partes, a ciência deu o nome de placas tectônicas ou placas litosféricas, mas é muito mais conhecido como placas tectônicas, né? Talvez vocês ainda não tenham nem ouvido falar nesse termo, placas litosféricas. Como estão assentadas sobre o manto, essas placas movimentam-se pelo deslocamento do magma, que, por sua temperatura elevada, está em constante agitação. Né? Aqui a gente vai ver o detalhamento das placas, como eu falei. Acho interessante eu apresentar isso aqui também. Estamos na página 124. Daqui, meus queridos, como eu falei, a placa sul-americana, ou Taiwan, tirando mais ainda sua dúvida, é aqui, onde nós estamos localizados, ficando do lado da placa de Nazca, como eu falei, ao norte faz limite com a placa do Caribe, a placa caribenha, e à direita tem a placa africana. Elas divergem, olha só, uma está indo para um lado e a outra está indo para o outro lado. E ela é convergente, né, com a placa de Nazca. Ambas estão indo de encontro uma à outra. E foi dessa colisão aqui, das duas, que surgiu a Cordilheira dos Andes, certo? Aqui é só um detalhamento, né, gráfico, vamos dizer assim, do texto que eu coloquei no slide para vocês, certo? Continuando na página 124. Para entendermos o deslocamento do magma, é preciso lembrar que, à medida que vamos nos aprofundando na estrutura interna da Terra, as temperaturas vão ficando cada vez maiores. Essas temperaturas mais elevadas impulsionam o magma em direção às partes da litosfera, movimento ascendente. Ao chegar a essa região, o magma se resfria e descreve um movimento descendente em direção ao interior, passando a ocupar o local do magma que ascendeu. É uma espécie de troca de posição de magma. Dessa forma... Quer dizer que ele vai, professor, quer dizer que ele vai sendo liberado pelos vulcões, né? Que a lava sai dos vulcões, e ele vai resfriando e voltando a se tornar magma e solo, não é? Isso. Dessa forma, existe no manto um movimento, estamos falando do manto terrestre, tá? Para a gente não confundir com o magma da superfície. Dessa forma, existe no manto um movimento de deslocamento constante, com as correntes ascendentes
e descendentes de magma e gases, né, que recebeu o nome de correntes de convecção. Para exemplificar melhor o que é a convecção, né, essa troca de o que está em cima vir para baixo, o que está embaixo vir para cima, eu vou estabelecer uma relação aqui mais científica, né, e mais didática possível com a convecção térmica. Né? Se eu estou falando de térmico, eu estou falando de temperatura. Né? O que é a convecção térmica, professor? É o seguinte: quando você abre a geladeira, o ar frio do congelador, você não vê ele descendo, né? Se vocês não repararam nisso ainda, vocês podem abrir a geladeira que o ar frio vai descer. Vocês vão ver aquela fumacinha descendo. Entendam o seguinte: o que é convecção? Essa troca de posição aqui. Isso também explica o porquê de o ar-condicionado ficar lá em cima, nos cômodos. Vamos lá. O ar frio, ele é mais pesado do que o ar quente. Certo? Como assim, professor? O ar também, né, tem substâncias ali. Ou seja, tem átomos. Porque toda matéria é constituída de átomos. Isso vocês vão ver talvez mais um pouquinho na frente. Quando a temperatura sobe, né, quando está mais quente, o movimento atômico é mais rápido. Quando a temperatura desce, o movimento atômico é mais lento, certo? Vamos É usar o exemplo. porque Pode se uma falar. coisa congelar fica dura, né? Mais Isso. resistente. Vamos usar o exemplo da água. A água, quando está no seu estado sólido, ou seja, quando é gelo, está sem nenhum movimento atômico. Os átomos estão ali agrupados. Quando ela vai derretendo e virando líquido, né, já existe um certo movimento atômico ali. A temperatura está acima de 0 grau, que é onde ela congela. E quando ela chega em 100 graus, e ela vai virar vapor, o movimento atômico está muito, muito alto, que aquela matéria vira até outra matéria, né? Ou seja, o movimento atômico está diretamente relacionado com a temperatura. Água em estado gasoso, estado líquido e estado sólido, certo? O que Isso você está está relacionado com o movimento atômico. O que é que querendo, isso tem a professor? ver? Oi. Então, o que você está querendo dizer que, assim, a água fica sempre nessa troca, ela vai sempre de líquido, gasoso, sólido, por aí vai, né? Não E nessa essa ordem, mas troca de estado está relacionada ao movimento dos átomos. Agora vamos sim. lá, que é para a gente voltar para a geografia. O que é que eu quero dizer? O ar que é quente, ele é mais leve do que o ar que é frio. E como nós estamos na Terra, óbvio, aqui temos a lei da gravitação. O que é mais pesado desce. O ar frio tem uma temperatura mais baixa do que esse ar quente, certo? O movimento atômico é diferente. Quando eu abro a geladeira, acontece essa convecção. O ar frio desce e o ar quente sobe. Isso que é a convecção térmica, certo? Aqui temos a Professor, relação da convecção do magma. O magma mais quente sobe e o magma que está resfriando desce, certo? Tudo isso no manto terrestre, tá certo? Só para você estabelecer também uma relação para vocês fica sempre entenderem. fazendo essa transformação, não é? Isso quer dizer que ele fica Isso. sempre em constante transformação, subindo, Isso. descendo, subindo, descendo. Vamos fazer essa relação de temperatura, tá? Quando você abre a geladeira, o ar que desce ali, ele não desce à toa, ele não desce de graça para fazer gracinha com você. Ele desce porque ele é um ar frio, ele pesa mais, certo? Ele é pesado, ele pesa mais do que o ar quente. O ar quente sobe porque os seus átomos estão se mexendo mais rápido e o ar frio desce porque seus átomos estão se agrupando, estão se mexendo mais devagar, certo? Quando os átomos estão da água, por exemplo, estão completamente sem nenhum movimento, a água vira gelo. Quando estão começando a se movimentar, a água vira líquido. E quando estão se movimentando muito rápido, a água vira vapor, certo? Só para a gente contextualizar o que é que acontece aqui com o magma, né? Para ficar um pouco mais fácil da gente compreender. Na página 125, a gente tem uma exemplificação dessas correntes de convecção, né? Do fluxo aqui que acontece, do magma mais quente para o magma mais frio, né? A força gerada pela corrente de convecção do manto terrestre direciona a forma de movimento que será efetuada pela placa tectônica, né?
o nosso texto aqui vai explicar melhor para vocês. Como vimos, essas placas, em virtude da energia e do calor do manto, estão constantemente se movimentando. Contudo, esses movimentos nem sempre são iguais. Em algumas regiões, as placas deslocam-se horizontalmente. Em outras áreas, o movimento das placas são verticais. Esses movimentos não são percebidos pelos seres humanos, uma vez que são muito lentos, de aproximadamente 8 centímetros por ano. Só tomamos conhecimento desses deslocamentos por causa de eventos catastróficos provocados por eles, pois, como as placas podem se afastar ou se chocar umas contra as outras, surgem fenômenos geológicos, como vulcanismo, terremotos, desdobramentos ou falhamentos, como veremos mais adiante. O movimento dos blocos litosféricos, né, das placas tectônicas, resulta no surgimento de pontos de separação e choque de placas. Se em uma extremidade da placa tectônica tem-se a dorsal submarina, em movimento divergente, na outra, aliás, surgem geralmente as fossas marítimas, em movimentos convergentes. Olha, movimentos divergentes, certo? E movimentos convergentes. As dorsais são localizadas em construção no fundo dos oceanos. Já as fossas são os pontos de destruição da litosfera. Veja a seguir o detalhamento. Com detalhamento desses fenômenos aqui. Temos aqui uma fossa oceânica, né, surgindo do movimento divergente, e temos aqui a geração da crosta oceânica do movimento convergente. Oi. Então quer dizer que os movimentos convergentes é a união e o outro tipo é a separação. Isso, é isso mesmo. Quando eles estão convergindo, eles estão, por exemplo, linhas convergentes vão para o mesmo lugar. Linhas divergentes vão para lados opostos, certo? Isso aqui é divergir. Divergir é ter uma ideia, por exemplo, é ser contrário a alguma coisa. Por exemplo, você tem uma opinião e a minha opinião é diferente da sua. A minha opinião é divergente, certo? Alguma pessoa, por exemplo, deixa eu ver uma situação aqui. Essa pessoa aqui acha que não tem problema consumir bebida alcoólica e pegar o volante. Essa é a opinião dela. A minha opinião é contrária. Eu acho que tem problema, sim, consumir bebida alcoólica e pegar o volante. Ou seja, nossa opinião, olha, é divergente, certo? Agora, se a opinião dessa pessoa aqui for igual à minha, nossa opinião é convergente, certo? São opiniões que estão na mesma linha. Do mesmo modo que você pegue essa ideia de convergência e divergência e traga para as placas tectônicas. Olha, divergência e convergência, certo? Muito obrigado. Bom, voltando aqui, né, no finalzinho da página 125, tem uma letrinha ali miúda, para a gente prestar mais atenção. As elevações provocadas pelo surgimento do magma oriundo, ou seja, de origem do manto terrestre em zonas de dorsais submarinas, podem provocar a formação de ilhas. Já o caso das fossas terrestres, a profundidade pode superar 10.000 metros, né, ou 10 quilômetros. Agora nós teremos algumas questões, né, que o professor vai explicar, e se der tempo a gente vê até um pouquinho do ciclo das rochas, né, da página 128. Vamos lá, página 126. Questão bem simplesinha. Ensaio geográfico. Primeira questão. De que forma ocorreu a consolidação da crosta terrestre? Né? Para responder essa questão, eu quero muito que você lembre das correntes de convecção do magma, certo? Assim você vai encontrar uma resposta melhor. Mas, claro, você vai recorrer ao texto para encontrar a resposta, certo? Segunda questão. O Homo sapiens, aliás,
foi o último estágio da escala evolutiva dos hominídeos. Devido à sua capacidade de modificar a natureza, o homem pode se considerar mais importante que os demais elementos da natureza. Esse pensamento é correto? Justifique sua resposta. Então, temos aqui uma ideia, né? Uma afirmação. Já que não temos uma pergunta, é uma afirmação. Devido à sua capacidade de modificar a natureza, o homem pode se considerar mais importante que os demais elementos da natureza. Você concorda com isso? Você acha que essa ideia é correta? Então, você coloca aqui sim e bota o porquê. Por que isso e tudo aquilo que servir para justificar a sua resposta. Mas, se você acha que não, que o homem não pode se considerar mais importante do que os demais elementos da natureza, né? E elementos da natureza, eu estou falando do quê? Eu estou falando de plantas, eu estou falando de animais, eu estou falando da água, eu estou falando de tudo, de todos os outros elementos. Se você acha que o homem não pode se considerar mais importante do que esses elementos, né? Você coloca aqui não, e você dá todos os argumentos, certo? Para justificar a sua resposta. Porque o homem talvez não seja essencial para a natureza, porque o homem isso, porque o homem aquilo. Você coloque todos os seus argumentos, certo? Só ver o chat aqui. Parece que tem alguma coisa. Professor, essas questões são para casa? Sim, para casa. Tá bom? Página 126, nós estamos, tá? Ou seja, só para ficar mais claro, caso alguém ainda não tenha entendido, a resposta da segunda questão é pessoal, tá? É o que você acredita sobre essa afirmação aqui, sobre esse pensamento. Terceira questão. De que forma o uso do carbono 14 e urânio 235/238 são importantes para o passado geológico da Terra? Vamos nos atentar àquela escala de tempo geológico lá da página 119, se eu não me engano, página 119. Vamos voltar aqui um pouquinho. Isso, página 119. Aqui a gente já vai ter alguns dados importantes para falar sobre esses elementos, tá? Mas a gente vai ter também mais dados mais lá em cima, já que não vimos sobre esses materiais nas leituras aqui com o professor Carlos, mas com o professor André sim. E, claro, lembrando que você pode pesquisar em outras fontes, né? O uso do carbono 14 e do urânio 235, 238. Certo? Mas para uma compreensão melhor, pode pesquisar então, né? A questão 3. Pode sim, mas as respostas estão todas no livro, tá? Lembrando que isso como estamos falando do estudo do passado geológico, né? Estamos falando da história, né? Da construção e do passado, do descobrimento de fenômenos ocorridos, certo? Então, com certeza, da tabela, né, da escala de tempo geológico para trás, você vai encontrar a resposta. Eu sei que vai. Quarta questão. Dinossauro é a denominação comum para qualquer grupo de criaturas répteis já extintas que andaram pela Terra por mais de 60 milhões de anos. A palavra deriva do grego deinos e sauros, ou seja, o lagarto terrível. Contrariando as imagens exibidas no cinema, os dinossauros jamais comeram os homens. De fato, nenhum humano jamais viu um dinossauro. Eles desapareceram há mais de 60 milhões de anos. E o Homo sapiens data de aproximadamente 40 mil anos. Né? Temos uma fonte aqui, tá, de um estudo científico sobre isso. Aponte as características de maior destaque das eras geológicas destacadas no texto, né? Como estamos falando de dinossauros, né? Ou seja, de mais de 60 milhões de anos, vamos começar mais ou menos ali, né? Pela era mesozoica, certo? Mas claro que vai estar tudo na escala de tempo, né? Na tabela, aliás, do tempo geológico, tá certo?
e do período mais próximo aqui, né, dos últimos 40 mil anos, que é onde os Homo sapiens começaram a surgir, né, do período do ponto de vista evolutivo aqui na Terra, certo? Lembrando que isso é um estudo científico, certo? O item B. O texto faz referência a duas eras geológicas distintas. Identifique-as. Você vai só dizer era tal e era tal, né? Numa era surgiu tal coisa, em outra era surgiu outra coisa. Que você vai me dizer que coisa é essa, certo? Mas que, claro, a questão anterior já responde isso. Já aprendemos que tempo histórico é diferente de tempo geológico. A seguir, temos algumas imagens. Ponto. Associe-as ao tempo que devemos empregar para compreendê-las e justifique sua resposta. Ou seja, nas imagens aqui, né, nessas três imagens que temos aqui abaixo, você vai me dizer se a gente vai usar tempo histórico ou tempo geológico para compreender a sua formação, para compreender o que aconteceu ali nessa imagem e etc. Certo? É só dizer qual o tempo se é geológico, histórico e depois justificar por quê, né? Dizer o que está Isso, acontecendo e o que houve, né? Para ser. isso, justamente. Agora, vamos deixar essa atividade para casa e como a gente tem tempo ainda, vamos fazer a leitura aqui da página 128. Certo? Professor, ela acaba 12h15, professor? Essa aula. 12h20. 12h20, a gente ainda tem um tempinho bom ainda. A aula O foi professor boa, correu devia rápido. acabar essa aula e começar a outra de produção aí. Não, mas produção aqui não é agora, não. É a quarta aula. Tá? Agora não vai ser mais eu aqui, não. Não, a produção textual não é a terceira aula, não, professor. É a quarta aula. Eu vou já olhar aqui. E por que será que não deixaram tudo junto? Aí seria mais fácil, não acha? Hoje eu tenho o quê? Tenho uma, duas, três aulas aqui, né? Vamos lá, página Já ia 128. cortar a aula mesmo, Página hein? 128, vamos lá. As rochas, o ciclo das rochas. Para a gente ler, para a gente contextualizar para a nossa próxima aula, que eu vou abordar isso de uma maneira mais abrangente. Como vimos nos cenários 2, 3 e 4, o nosso planeta consolidou a sua camada externa, que passou a ser denominada de litosfera, né, a esfera de pedras. Essa camada é composta principalmente de diversos minerais sólidos que se originaram naturalmente ao longo de milhares de anos, ou seja, sem interferência de ninguém. Foi tudo um processo natural. Esses minerais formaram agregados naturais, chamados de rochas, ou seja, um conjunto constituído por um ou mais minerais, geralmente endurecidos, como é o caso do diamante, né? Nada mais é do que grafite sobre uma alta pressão durante muitos anos. Contudo, em virtude da variedade de ambientes, as rochas desenvolveram cores, texturas, formatos e tamanhos diferentes. Vamos observar aqui o gráfico que nós temos aqui, do ciclo das rochas, né? Temos o manto aqui na lateral, manto terrestre, temos a crosta e temos a superfície, né? Rocha ígnea extrusiva, começando aqui sobre a superfície. O nosso gráfico nos leva a intemperismo, exposição e transporte, seguidos por soterramento. Indo para o mar, temos a rocha sedimentar. Já na crosta, temos a rocha, metamórfica, voltando para o magma, onde temos mais rocha ígnea extrusiva, passando pelo resfriamento e cristalização. Depois temos o soerguimento e erosão, fenômeno terrestre, e tudo isso fazendo um ciclo, né? Note que realmente esse gráfico põe em imagens o que nós vimos em palavras, o ciclo das rochas. É complicado de entender. É um pouquinho complicado de entender, porque, por exemplo, o que é uma rocha ígnea? Se você vê a palavra ígnea, você relaciona a fogo, né? E se ela está vindo lá de baixo, ela está vindo do magma. É uma rocha, né, quente, originária do magma, certo? Isso é uma rocha ígnea.
Você tem que passar milhões de anos para formar um diamante. Milhões não, são milhares, tá? Para formar um diamante com grafite. Voltando para a aula. Rochas magmáticas ou ígneas. Na história geológica da Terra, as primeiras rochas formaram-se no exato momento em que a crosta do planeta começou a se consolidar. Essas rochas, constituídas pelo resfriamento rápido em decorrência do contato da lava com a atmosfera, formaram as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. A constituição dessas rochas ainda acontece na atualidade, sempre que um vulcão entra em erupção, expelindo lava até a superfície. Um exemplo típico desse tipo de rocha é o basalto, rocha escura. Já quando o magma se consolida lentamente no interior do planeta, as rochas formadas são as rochas magmáticas intrusivas, né? Intrusivas de dentro e extrusivas de fora, ou plutônicas. Sua principal característica é a formação de cristais visíveis a olho nu, como no caso do granito. Né? É um cristal visível a olho nu. O granito, aquele que geralmente vem nas mesas, vem nos parapeitos, né? Muita gente usa. Mas, se o magma não se consolidar na superfície, nem nas camadas mais profundas na Terra, e sim no espaço entre as rochas, a pouca profundidade, formam-se as rochas magmáticas intermediárias, ou diabásio. Dá para ler ainda esse pouquinho aqui, né? Rochas formadas de outras rochas, e a gente encerra a aula, tá? Espalhadas sobre a superfície do planeta, lembrando que as rochas vão ser muito melhor trabalhadas na próxima aula, depois que essa atividade for corrigida, tá? Espalhadas sobre o planeta, sobre a superfície do planeta, inicialmente as rochas magmáticas e, posteriormente, todos os outros tipos de rocha passaram a sofrer intensos processos de desgaste físico, como quebra e alterações em virtude, principalmente, da ação dos ventos e das águas correntes, bem como de fatores químicos. Tem alguma coisa aqui no chat? Eu pensei que Minas e granito, mas é mar. Tá certo. Bem como fatores químicos. Pronto. Esse processo é denominado interperismo e provoca a erosão das rochas. Os materiais que se desprendem destas, constituídos de fragmentos de rochas de diversos tamanhos, recebem o nome de sedimentos. Esses sedimentos são transportados e depositados nas áreas mais baixas do relevo, onde são compactados em camadas. As camadas inferiores são as mais antigas, bem como o peso das camadas mais recentes, que são depositadas sobre elas, acarretando o seu endurecimento. Por serem resultado do processo de acumulação de sedimentos, essas rochas são chamadas de rochas sedimentares, que eu acredito que vocês já ouviram falar. Nesse conjunto, podemos destacar, aliás, o arenito, o calcário e o carvão mineral, entre outras rochas sedimentares, né? Que tem aqui no primeiro exemplo da página 130. Né? Professor, Vamos parar por aqui. Pode falar. O intemperismo, ele é responsável pela formação de sedimentos, que ele desprende os materiais como sedimentos, não é? Os sedimentos. Você repete o final só que você falou, intemperismo. O intemperismo, ele é responsável por desprender os materiais e formar os sedimentos. Isso, ele é um processo natural, né, de decomposição ou de desintegração das rochas, né? Ele separa os minerais, certo? No caso, os sedimentos, que você falou. Bom,